Boa noite a todos. Estamos aqui mais um domingo para louvar ao Senhor, agradecer a Deus pela sua bondade, sua benignidade. Eu sei que esses dias estão sendo muito difíceis, mas vamos começar hoje nosso culto celebrando a vida, celebrando a Deus e com confiança, pedindo a Deus pelos doentes, pelos mais fracos, no nome santo de Jesus. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, abençoa-nos profundamente. Dai-nos uma noite abençoada, guarda cada um, Senhor, onde estiver, e que a gente possa ouvir, Deus, os louvores, a palavra, com o coração cheio de gratidão e de graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, vamos adorar o Senhor, amém? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, tu és exaltador, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Boa noite, meu querido, minha querida. Estamos aqui mais um domingo para celebrarmos a vida, para celebrarmos a paz e resistirmos contra o mal, resistirmos contra essa pandemia terrível que nos assola. Sempre notícias muito pesadas, sempre notícias muito ruins. Muitas pessoas têm partido, pessoas especiais, pessoas importantes. E a gente fica sem palavras. Hoje mesmo eu recebi a notícia da tia de um pastor querido nosso que faleceu. Seus filhos estão doentes, um deles já está entubado. E então devemos nos juntar numa corrente imensa de oração, pedir forças e evitar o contato, evitar aglomerações,
Faça o seu cristianismo verdadeiro agora na sua casa, no seu lar, através do seu joelho dobrado, através da sua vida diante do altar de Deus. Vamos orar para a gente começar a nossa palavra nessa noite. Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, eu quero te agradecer nessa noite pela oportunidade de louvarmos a Ti, Senhor, nesse lugar. E mesmo através do celular, do computador, da TV, que a gente possa, Senhor Deus, estar diante de Ti, adorando o Teu nome, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, por todas as pessoas que estão doentes, ó Pai. Meu filho, deixei ele com febre hoje em casa. Deus, todas as pessoas da minha comunidade, Senhor, que estão enfrentando doenças, Senhor. Todas as pessoas que têm enfrentado algum tipo de dificuldade, Senhor. Algum tipo de ansiedade, algum tipo, Senhor, de depressão. Visita-os, ó Pai. Visita, Senhor Deus, a irmã Fran. Visita a casa da irmã Fran. Visita a casa da Simone. Visita a casa da Estela. Visita, Senhor Deus, as famílias, Senhor, daqueles que têm, Deus, enfrentado, Deus, essa doença, Deus, tão arduamente, ó Pai. Irmã Regina. Guarda o Senhor. Guarda a vida da Lucinha, Senhor, que teve uma alteração de pressão agora. Meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, sopra sobre nós, nos dá, Senhor, um alívio, nos dá, Senhor Deus, o calor, Deus, do Teu Espírito para resistirmos esses dias tão sombrios e tão frios, ó Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo hoje, na carta aos Efésios. Nós continuaremos os nossos debates sobre corporeidade. E eu quero que você abra no capítulo 3 hoje. Nós vamos tentar discorrer em alguns versículos e você me acompanhe, por favor. Carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e os profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios que são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebo o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando enraizados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vou parar por aqui, são muitos versículos, mas eu gostaria de ter lido todos eles, por conta que eu vou falar um pouco sobre cada um trecho desse de maneira um pouco objetiva, mas eu vou tentar dar uma passeada nesse texto hoje aqui com vocês. Primeiro, nós temos falado sobre corporeidade, e hoje eu queria falar sobre alguns tipos de corpos nesse texto.
O primeiro corpo que me vem à mente imediatamente é o corpo prisioneiro. O corpo de Paulo é um corpo prisioneiro. O apóstolo Paulo estava preso. Ele escrevia enquanto estava preso. Ele era prisioneiro de Roma. Ele era prisioneiro por conta do seu ministério, por conta da dispensação da graça que lhe foi confiada. Ele estava preso porque os judeus o consideravam um traidor. Apesar dele seguir costumes judaicos de maneira tão acirrada, como ele mesmo havia cumprido um voto nazireu há pouco tempo, e ele havia insistido para que Timóteo, um filho de pais mistos, grego e judeu, pudesse ser circuncidado para que pudesse caminhar com ele. Coisas que também sabemos. Mas Paulo era tido para os judeus, para o seu povo, para os hebreus, um traidor. Portanto, isso o tinha causado em sua vida o seu aprisionamento, né? E logo em seguida a sua apelação a César. Gente, quando eu falo prisioneiro, em outras palavras, eu venho nos chamar a atenção para o fato de que Paulo estava em desvantagem em relação aos governos estabelecidos. Estava de fora, estava em prejuízo, estava injustiçado em relação aos governos estabelecidos. E uma questão que nós precisamos todos ponderar, todos pensar. O papel da igreja diante do sistema governamental estabelecido. O papel do cristão diante do sistema governamental estabelecido. Nós, como igreja, nós como cristãos, muitas vezes temos uma ideia equivocada de que a igreja terá um papel proeminente diante dos governos estabelecidos. Nós, como cristãos, nós como muitas vezes a maioria, a massa, acreditamos que por conta dos tempos, das mudanças, por conta das cosmovisões, por conta da modernidade, nós igrejas somos agora uma parte fundamental nos governos estabelecidos. E eu quero dizer para você que isso é um grande equívoco, é um erro grave. A igreja não manda de acordo, ou não combina, ou não coaduna-se com governos estabelecidos. Por quê? Porque governos estabelecidos são corruptos, porque governos estabelecidos são mundanos, porque governos estabelecidos são para o bel prazer do próprio homem, com interesses escusos. Então eu digo a você uma coisa, todas as vezes que você vê alguém fazer conexão entre religião e governo, entre evangelho e governo, entre igreja e governo, essa é uma conexão falha, essa é uma conexão falível, isso é uma conexão falsa, isso é uma conexão errônea, isso é uma conexão destrutiva. Destrutiva para a igreja, destrutiva em todos os aspectos. Quando a igreja se conecta ao sistema de governo, ela deixa de ser igreja. Quando a igreja se conecta ao sistema político, ela deixa de ser igreja. Quando a igreja se conecta, coaduna-se com os poderes estabelecidos, ela perde o seu sabor. A primeira questão que eu quero falar hoje para vocês sobre o corpo prisioneiro. Lembre-se que Paulo é o corpo prisioneiro. Nós, como igreja, somos o corpo prisioneiro. O nosso papel qual é? O nosso papel é da verdade. O nosso papel é da justiça. O nosso papel é da resistência. O nosso papel é de lutar pelo mais fraco. E esse papel nunca terá apoio governamental. Esse papel nunca terá apoio dos poderosos. Esse papel nunca terá apoio dos que têm mais dinheiro, dos que são os donos do capital. Porque os donos do capital sabem que não podem dividir o que têm. O corpo prisioneiro apresenta para nós uma igreja totalmente diferente do que nós temos visto hoje. Hoje, para que alguns candidatos consigam apoio, eles dizem que são religiosos. Eles pegam a Bíblia, mostram a Bíblia, seus palanques políticos. Eles dizem que estão em nome de Deus.
Eles dizem que estão em nome da justiça, em nome da fé, em defesa da fé. Tudo isso é uma grande jogatina, é uma grande jogada política, e você tem caído nisso muitas vezes. Igreja são as pessoas que defendem os mais fracos. Igreja são as pessoas que lutam pelos pobres. Igreja são as pessoas que prezam pelos doentes. Igreja são as pessoas que olham para a verdade, ainda que tenham prejuízo por isso, ainda que sofram punições por isso, ainda que sejam prisioneiros por isso. Eu recordo de duas referências bem curiosas agora. A primeira delas foi numa sala de aula que eu estava de filosofia contemporânea, e o professor fazendo uma citação, se eu não me engano, do livro Aurora, de Nietzsche, e ele disse que o túmulo fétido já fazem 2000 anos que inala o seu mau cheiro. Fazendo referência ao túmulo que Cristo foi enterrado. E é interessante como essa colocação causa uma certa indignação na cristandade comum. E eu estava na sala de aula nessa hora e eu fiquei pensando como alguns cristãos se revoltam quando escutam algo assim. Ele está dizendo que o túmulo de Jesus está fedendo. O túmulo de Jesus fede. Deixa eu falar uma coisa para você que você não pensou quando eu falei isso. Jesus, ele ressuscitou. A sua carne não apodreceu no túmulo. Ela não está lá. Sabe quem está no túmulo de Jesus? Quem se apropriou do túmulo de Jesus e já fede há muito tempo? Algumas pessoas que muitas vezes se autodenominam igreja. E eu me recordo também de outra referência, de Hegel, que diz que nós cristãos somos as pessoas mais livres que podem existir. Porque ainda que estejamos presos, somos livres. Paulo era prisioneiro de quem? De Jesus. Ele não dizia prisioneiro de homens. Estava preso por amor a Jesus e aquilo não fazia nenhuma diferença para ele. Ele continuava e sabia que ele era uma voz de resistência onde estava. A gente vai falar também sobre outro corpo. Vamos falar sobre o corpo desvelado. Existe um mistério sendo apresentado pelo apóstolo Paulo. Qual é o mistério? Ele diz assim: o mistério oculto há muito tempo em Deus. Poderíamos, em vez de chamar o corpo desvelado, chamar o corpo oculto, que está se desvelando. Esse mistério implicava em dizer que os gentios seriam co-herdeiros com os judeus. E ele se coloca como responsável por esse mistério. Mas ele não recebeu isso de bandeja, de presente. E é uma questão que eu quero apresentar para vocês. Paulo, no momento onde os judeus estão brigando para que o evangelho não saia daquela dimensão judaica, para que ele não saia do espaço judaico, Paulo se bate de frente contra os próprios apóstolos que caminharam com Jesus. Lembre-se que ele encarou Cefas face a face, ele debateu com Pedro face a face sobre essa temática, e ele diz: olha, o evangelho não está somente para os judeus, não está somente para o povo hebreu, o evangelho é também para os gentios. E quando ele faz isso, e ele faz com uma autoridade absurda, e por que ele o faz? E eu digo a você, e eu quero que você preste atenção exatamente nisso hoje. Quando você vivencia, quando você experiencia, quando você sente na pele Deus operando na vida daquela pessoa que é estranha à igreja, Deus operando na vida daquela pessoa que é alheia à igreja, Deus operando naquela pessoa que está à margem da sociedade, que está à margem do mundo, que é, digamos, alguém que está fora do contexto. Você é a principal testemunha e a maior em legitimar que o corpo é desvelado aí, nesse espaço, no espaço do gueto,
no espaço da margem da sociedade, no espaço daquele que é excluído, no espaço daquele que é esquisito, estranho, aquele que não é aceito, aquele que não entra dentro dos padrões que todo mundo considera normais. Nesse espaço, o corpo que se desvela, nesse espaço, o corpo que estava oculto e que se apresenta aí. E que você percebe pela experiência própria, porque você sente na pele. Você grita bem alto e diz: esse corpo também é a igreja. Esse corpo também é Cristo. Esse corpo também faz parte do plano de Deus. Quando a gente fala do corpo desvelado e do corpo oculto, a gente se depara com algumas questões. Existe uma cultura diferente da judaica que está entrando no seio da igreja. Existe uma língua diferente do hebraico e do aramaico que estão entrando dentro do seio da igreja. Existem visões, cosmovisões, perspectivas, histórias que estão entrando dentro do contexto da igreja. E isso nos apresenta um corpo diferente daquele corpo que estava esperado, daquele corpo que era previsto, das 12 tribos de Israel. Do corpo judeu, bonitinho, com todo o seu pedigree definido, com toda a sua roupagem já caracterizada, com sua carinha já desenhada. Não. Tem um corpo diferente, um corpo estranho, um corpo oculto que está sendo revelado aí. E aí eu queria trazer você lá para o versículo 17. Paulo diz que nós precisamos conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E experimentar o amor de Cristo que excede todo entendimento. Mas ele diz que para isso nós precisamos estar enraizados e alicerçados no amor. Eu estou querendo dizer para você outra questão aí, outro corpo que se revela, o corpo progressivo. Existe um corpo que é desvelado no correr do tempo, no correr da história, no correr da construção da história, através do que nós vivenciamos, através do que experienciamos, assim como Paulo. Era legítimo em dizer que os gentios tinham entrado no rol daqueles que mereciam a Deus, que eram dignos de receber a salvação. Assim também existe um corpo sendo agregado, sendo somado. Soma é corpo no grego. A todo esse grande e imenso corpo de Jesus que é revelado a todos nós. Mas Paulo diz que para isso acontecer, é necessário estar enraizado e alicerçado no amor. A palavra enraizado, curiosa, no grego, rhizon, raiz, ela nos apresenta uma coisa uma metáfora bem curiosa. Primeiro porque você não vê raiz. Elas estão ocultas. Um amor que não se vê, mas que existe, que está presente. Segundo, você não consegue concatenar estruturas para raízes. Um rizoma segue por qualquer caminho. Ele não tem um padrão. Tem aquelas raízes que a gente desenha na escola quando a gente é criança, da árvore, tronco, raízes, frutos, folha, copa. Você faz aquela raizinha redondinha, mas o rizoma são linhas completamente sem nenhuma previsão. Não dá para se definir. O amor deve estar de tal forma enraizado na nossa história de igreja, na nossa história de corpo de Cristo, na nossa cultura, na nossa vida, que a gente vai perceber que ele se espalha por várias direções, que nem sequer conseguimos contemplar essas direções. E vai se misturando a várias outras línguas, culturas, raças, expressões e maneiras de se olhar. E mais ainda, a base fundamental é também o amor. Então,
O amor, ele simplesmente é pleno nesse aspecto. Pleno no aspecto de conexão com o alheio e com o outro. E pleno no aspecto de fundamentação de onde nós devemos pisar. A igreja não deve pisar numa base bélica, de arminhas, Não. A igreja não deve pisar numa base de guerra, não. Nunca. A igreja não deve pisar numa base política, nunca. A igreja vai salvar a nação através... Não. O único projeto religioso que tem o intuito de salvar nações vai emergir do mar, tem 10 chifres. E você já sabe qual é. Então, a igreja tem que ter como base titular o amor. E como vínculo de conexão com o alheio, o amor, esse rizoma que perpassa por todos os espaços em volta de nós. Então assim, somente assim, resistindo ao poder, lutando pelo mais fraco, nós poderemos fazer o nosso papel de verdade. Amém? Eu corri bastante e eu queria fazer uma oração com você. Eu vou continuar falando sobre essa temática, mas lembra do que eu falei hoje? Falei do corpo prisioneiro, falei do corpo desvelado, falei do corpo oculto, e falei do corpo com raiz, com alicerce, com fundamento. Feche seus olhos comigo, onde você estiver, para nós fazermos uma oração. Pai querido, eu quero te louvar nessa noite, pela tua graça nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tu tem feito a cada um de nós. Nos fortalece nesses dias tão difíceis. Nos ajuda, Jesus. Nos abençoa, Pai, profundamente. Dá uma ótima semana a cada um, no santo nome de Jesus. Levante a mão para o céu. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo possam visitar cada um de vocês. E todos possam dizer amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.